E aí, meu povo, é o seguinte, hoje um dos vídeos mais importantes do canal, onde eu vou começar a playlist de ciência política e ciência econômica, certo? O primeiro vídeo de introdução será um vídeo sobre definições, afinal, é uma introdução ao tema, falar, né, sobre o vocabulário do tema. E é o que falta na maior parte dos canais, na verdade. Nós vimos, né, canais liberais, canais comunistas, etc., atacando um ao outro, falando de comunismo, falando de capitalismo, etc. Mas nenhum deles parece conseguir definir, né, direito às coisas que defendem ou combatem. Nenhum deles partem de uma definição precisa. Muitas vezes eles estão debatendo coisas num debate insolucionável, porque eles partem de definições diferentes. Então, a primeira coisa que o meu canal precisa fazer é esclarecer as definições. Então, para que vocês saibam que quando a gente critica capitalismo, ou quando a gente critica, né, qualquer tipo de coisa, vocês saberem de qual definição estamos partindo, certo? E solucionar também alguns problemas históricos nos debates econômicos e políticos, que são problemas que ocorreram por causa dessa questão da linguagem. Então, vamos começar com o principal, que é a respeito do mercado. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês, de uns 6 anos para cá, que começaram a conhecer ciências políticas e econômicas agora, principalmente os que são liberais, muito provavelmente se informaram, né, por canais que têm uma linguagem austríaca, provavelmente estão acostumados com a ideia de que capitalismo se define como livre mercado. E para alguns, como eu já presenciei, é até um certo espanto objetar essa definição, porque alguns acham que essa definição ela é de fato uma unanimidade e que ela é indubitável. Mas, pasmem vocês, não é. Na verdade, essa definição ela é completamente grosseira. Ela foi arbitrada, né, por alguns austríacos, principalmente por Ludwig von Mises, e ela foi arbitrada de uma forma que desrespeitou tudo o que vinha se estruturando a respeito de ciência política, econômica e etc. Certo? Então, qual que é o primeiro erro? Então, vamos lá. Para falar que capitalismo não pode ser definido como livre mercado, primeiro a gente tem que definir o que é mercado, certo? Então, o que é mercado? Mercado é lugar público onde negociantes expõem e vendem gêneros alimentícios e artigos de uso rotineiro, ou, né, reunião de negociantes em lugar público. Essa definição de mercado foi o que historicamente gerou a definição de agorismo, certo? O que seria o mercado agorista, que é defendido até pelos anindes, como Skinner, né, como Pierre Joseph Proudhon e etc. E que são escolas de pensamento propriamente anticapitalistas. Então a gente percebe que escolas de pensamento anticapitalistas, como os mutualistas ou os anindes, também defendem livre mercado, também defendem o comércio agorista. E, pasmem, ainda mais, o próprio comunismo nunca objetou o livre mercado. Entendeu? Se espantaram com isso? Então eu vou repetir. O comunismo, né, a esquerda, ela nunca objetou o livre mercado. Eu vou repetir a definição. Livre mercado é um lugar público onde negociantes expõem e vendem os seus produtos. Certo? Qual que é a confusão aqui? É necessário distinguir uma economia em dois aspectos, em dois fenômenos, na verdade. O fenômeno de troca e o fenômeno de produção, certo? E essas duas distinções são fundamentais e a escola austríaca praticamente a ignora, certo? Então nós temos o fenômeno de troca e o fenômeno de produção.
O que a gente fala por mercado é evidentemente um fenômeno de troca, certo? É você vender, é você comercializar algo. O pensamento marxista, toda objeção que ele faz ao capitalismo é uma objeção a uma estrutura de uma cadeia produtiva, certo? Então, o capitalismo ele é definido historicamente não como um fenômeno de troca, ele é definido como um fenômeno de produção. Não só o capitalismo, mas, na verdade, falar em ciência, né, em escolas de pensamentos econômicos, certo? Na verdade, primeiramente falar em modos de produção, não em modos de troca. É pelo modos de produção que se distingue comunismo, socialismo, anarcocomunismo, anindes, mutualistas, capitalistas. Então, a crítica histórica ao capitalismo é o quê? É a organização vertical da cadeia produtiva que se faz pelo serviço assalariado. Então perceba, o problema que se define historicamente do capitalismo não é o fato de você produzir a própria mercadoria e vender ela. Quando a gente fala que a gente combate, ninguém na história nunca, ao dizer sou contra capitalismo, nunca que isso compreendeu-se dizer sou contra que você produza a própria mercadoria, eu sou contra que você venda aquilo que tem. Certo? Quando alguém arroga ser contra o capitalismo, essa pessoa está automaticamente dizendo que é contra um fenômeno de produção assalariada, de organização vertical do serviço assalariado. Até porque, então, a partir do momento que a gente distinguiu o fenômeno de mercado e o fenômeno de produção, e eu disse que todas as escolas de pensamento vão se distinguir em fenômeno de produção, então como que se define essas escolas? Então vamos lá. O que é o comunismo? O comunismo ele defende um fenômeno de produção comum, ou seja, aonde o meio de produção, ele pertence a uma comunidade, não a um único indivíduo. Portanto, essa comunidade ela produz coletivamente, e como ela produz coletivamente, é evidente que ela custeia, coletivamente essa cadeia de produção e que ela reparte igualmente entre si os frutos dessa cadeia de produção. Então, isso é comunismo, beleza? É uma produção horizontal e onde o meio de produção é comum. E perceba como isso não diz respeito à troca. Por exemplo, eu e mais duas pessoas. Se eu e mais duas pessoas somos comunistas, nós três vamos compor uma sociedade em que nós temos um meio de produção que é coletivizado por nós. Nós vamos custear a matéria-prima, talvez nós vamos coletar ela juntos, supondo que essa produção comum seja, por exemplo, uma produção de tapeçaria. Nós três vamos caçar coletivamente, e quando nós caçamos, nós três tecemos ali a lã ou retiramos o pelo, seja o que for, ou a crina, se for de um cavalo, coletivamente. E aí nós usamos uma máquina de produção, onde nós custeamos a compra dessa máquina, a manutenção dessa máquina de forma coletiva, e nós usamos essa máquina para produzir tecido ou tapeçaria e etc. com a matéria-prima que a gente custeou coletivamente. E nós produzimos, 30 tecidos. No momento que nós produzimos esses 30 tecidos, agora a gente vai dividir coletivamente esses 30 tecidos entre nós três. Então eu fico com 10 tecidos
e cada um dos meus outros amigos ficam com outros 10 tecidos. A partir daí, o que cada um de nós faz com esses tecidos é um fenômeno de troca livre que diz respeito aos nossos próprios interesses. Eu posso, por exemplo, achar que eu não preciso de 10 tecidos, eu só preciso de 2, né? Agora, outra cadeia. Então, supondo que além da produção de tecidos, há também uma cadeia de produção alimentícia, onde não só cada um de nós ficou com 10 tecidos, mas cada um de nós ficou também com 10 quilos de arroz. Então, cada um de nós tem 10 quilos de arroz e cada um tem 10 quilos de tecido. Então, ora, a repartição daquilo que foi produzido, certo, foi uma repartição comunista. Assim como o próprio custeio da produção e a forma de produzir, né, o maquinário, o meio de produção, tudo até aqui foi coletivo. Só que a partir do momento em que isso já foi distribuído, igualmente distribuído, perceba, eu não preciso de 10 tecidos, eu só preciso de 3, porque, sei lá, talvez a minha família seja menor. Já o meu amigo, que tem uma família maior, precisa de mais tecidos que eu. Entretanto, seja lá por algum motivo hipotético qualquer, sei lá, a minha família, a família dele não gosta de arroz, a família dele está de dieta e está cortando carboidrato de alto índice glicêmico. Então a família dele é maromba, né? A família dele só toma aveia e whey protein e cortou arroz. Então, a partir desse momento, olha, não diz respeito à organização comunista o que eu quero trocar com ele. Eu posso pegar 7 dos meus tecidos e dar para ele, ele pegar 7 dos 10 quilos de arroz e dar para mim. Então percebe que isso foi um fenômeno de livre troca. Então existe livre troca mesmo dentro de uma cadeia, de um fenômeno de produção que é coletivo. Então a produção e a troca são fenômenos completamente distintos. Então o comunismo se define pela produção horizontal e coletiva. E o socialismo, né, seria o comunismo de Estado, ou socialismo de Estado. O socialismo de Estado é a cadeia de produção estatizada. Então, se o meio de produção pertence ao próprio proletário, é propriedade comum, é uma produção comunista. Se o meio de produção pertence ao Estado, é uma produção socialista, porque é uma produção feita pelo Estado. Se o meio de produção pertence ao próprio indivíduo, ou seja, eu produzo algo com o meu próprio trabalho, então é uma produção aninge, né? É uma produção individual, é uma produção que se baseia em posses individuais. E isso não é capitalismo. Agora, se uma produção ela é assalariada, né, ou seja, ela trabalha com serviço de aluguéis, ou seja, eu tenho meio de produção, mas eu não vou produzir com o próprio trabalho, eu vou contratar alguém para, com a força de trabalho dele, usar a minha máquina de forma que eu lucre parte do trabalho que ele produziu com o trabalho dele. Isso é capitalismo. Entendeu? Então, nós temos aqui 4 fenômenos de produção distintos. O meio de produção é do próprio proletariado, é um meio de produção comum, comunismo. O meio de produção é do Estado, socialismo. O meio de produção é do indivíduo e ele produz com o próprio trabalho, mutualismo, ou outras vertentes anindes. Anindes é libertarianismo individualista, anarco-individualismo. E o meio de produção, ele pertence a poucas pessoas, né? É um monopólio de poucas pessoas. Então, como outras pessoas não têm próprio meio de produção, elas precisam vender a sua força de trabalho, criando uma produção verticalizada e assalariada. Isso é capitalismo.
Então a distinção entre capitalismo, mutualismo, comunismo e socialismo não diz respeito a fenômeno de mercado, diz respeito unicamente ao fenômeno de produção. O livre mercado, o mercado agorista, pode acontecer tanto no mutualismo, pode acontecer no capitalismo, né? Pode acontecer no comunismo. Entendeu? Sociedades, por exemplo, uma firma trabalhista, né, ou uma comuna, né, uma sociedade comunal, ela pode mercantilizar, ela pode trocar o que ela produz com uma outra comuna. Né? Então, não só você tem a troca entre indivíduos, quando você tem troca entre uma comunidade ou outra. Então, não é, em hipótese nenhuma, livre mercado que define capitalismo. Agora, é claro, o capitalismo, enquanto fenômeno de produção vertical assalariada, ele vai se distinguir em subcategorias de capitalismo. Então, por exemplo, no momento que o capitalismo é esse tipo de produção, agora vamos olhar as formas que ele tem de troca. Essa produção assalariada, né, quando o patrão vai lá e ele produz algo de forma assalariada, e se ele pode vender o que a cadeia produtiva dele produziu assalariadamente, de forma livre, sem regulamentação nenhuma, então é um capitalismo à laissez-faire, né? É um capitalismo de livre troca. Agora, por exemplo, pode um capitalismo, né, ou seja, uma economia em que a produção ela é feita assim de forma capitalista, mas que tem um Estado que cria burocracia para regulamentar a troca, proibindo que se venda algumas mercadorias. Então a cadeia de produção ela ainda é capitalista, então, portanto, essa economia ela é capitalista, apesar da troca ela não ser mais tão livre. Agora a troca ela é restringida por burocracia. E aí aqui nós temos o capitalismo weberiano, ou o capitalismo burocrático. Entendeu? Então, é como se, grosseiramente falando, se a gente entende esses entes políticos como substâncias, né, tornando o aristotelismo algo grosseiro, algo que não é de fato, é como se a forma, né, que vai de fato descrever cada substância, né, a causa formal, é o que? É a produção. Agora, a matéria, ela vai distinguir subcategorias dessa substância a partir do momento que o fenômeno de mercado pode ser outro, varia em graus ou não. Então, você tem produções capitalistas mais regulamentadas, né? Onde você tem produções capitalistas mais regulamentadas, a própria produção, ou você tem a produção capitalista desregulamentada, mas você tem a troca regulamentada, ou você tem a produção regulamentada e a troca regulamentada. Então, o capitalismo ele vai ter subgrupos em que ele vai variar em graus de um capitalismo mais ou menos regulamentado. Então você vai ter um capitalismo mais weberiano, mais burocrático, enquanto você tem capitalismos mais libertários, né, mais laissez-faire. Da mesma forma, o comunismo. O comunismo não é um só. O comunismo ele se distingue em comunismo de conselhos. Você tem o comunismo que... Você tem comunistas que eles vão defender que a produção, a partir do momento que ela é comum, né, ela não precisa regulamentar a troca entre os indivíduos ou regulamentar a produção, né, a partir do momento que você tem produção comum já é comunismo. Então, a partir daí você vai, né,
a partir do momento que a produção, o modo de produzir comunista, ele também pode variar em graus entre mais ou menos regulamentado e a troca daquilo que se produz após a distribuição igualitária também pode ser mais ou menos regulamentada, então você também vai ter subcategorias de comunismo que está variando em graus, certo? Basicamente é isso, entendeu? Então, assim, qualquer pessoa que está tentando ajuizar um ente abstrato político por fenômeno de troca e ignorando que fenômeno de troca e produção são distintos e que, na verdade, os entes políticos, historicamente, eles se definem justamente pelo fenômeno de produção e não de troca, essa pessoa não entende nada de ciência política. Beleza? Então, só para recapitular. Comunismo, meio de produção comum de uma comunidade, e essa produção ela é horizontalizada. Socialismo de Estado, ou comunismo estatista, ou seja lá como vocês queiram chamar. O meio de produção ele pertence ao Estado, ele pertence à máquina pública. Produção mutualista. O meio de produção ele é pessoal e a pessoa ela produz com o próprio trabalho. E capitalismo, o meio de produção ele é também pessoal, mas a produção não é feita pelo trabalho daquele que possui o meio de produção, e sim por terceiros, criando uma cadeia vertical de serviço assalariado. Então, basicamente, o que distingue em juízo analítico, ou o que distinguiria substancialmente um ente político de outro, é isso, é o fenômeno de produção e não o fenômeno de mercado, beleza? Esse aqui é o primeiro vídeo. No próximo vídeo eu vou falar de propriedade, certo? Distinções entre propriedade pessoal e propriedade privada e o que legitima a propriedade. Outra distinção fundamental, não só para essa questão de capitalismo, comunismo, etc., é que quando se vai definir um ente, você tem que fazer um juízo descritivo, não um juízo valorativo. Nenhum juízo valorativo diz respeito ao que o ente é substancialmente. Juízos valorativos dizem respeito a juízos nossos a respeito do ente. Agora, não dizem respeito ao ente em si. Então, qualquer pessoa que, por exemplo, um comunista que fala capitalismo é a exploração dos pobres, capitalismo capitalismo é criador de pobreza, você percebe que isso tudo são juízos de valores. Da mesma forma, anarcocapitalistas, quando falam que Estado é antiético, ou socialismo é escravidão e etc. Nada disso é um valor descritivo. Eu vou, por exemplo, eu acabei de debater com o ANCAP lá no perfil do Cogos, e veja só o nível de argumentação dele. Eu vou colocar a proposição dele e as minhas respostas, porque vai formalizar bastante esse vídeo aqui. O Matheus Monteiro, há 9 horas atrás no post do Cogos, ele falou assim: do cara é distributista e cristão, não roubarás. Nossa, essa foi rápida, Tipo, ele confundiu distributismo com assistencialismo keynesiano e etc, com desapropriação e etc, e aí fez um falso silogismo com roubarás. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu falei: defina roubo. Mandei ele definir roubo.
Aí ele falou, né, aí o outro cara, Atos Henrique, ele falou: sempre que algo que é de alguém passa para outro sem a permissão do dono, dá a devida compensação. Beleza, ele definiu roubo, certo? Aí eu vim aqui e disse o seguinte: tá, agora defina Estado e demonstre em sua definição que a definição de roubo seria um juízo analítico, né, presente em si mesmo na própria definição de Estado, ou que ao menos faz parte essencial do caráter substancial de Estado. Depois, defina distributismo e então demonstre que o silogismo entre distributismo e entre roubo ou Estado, né, torna os três válidos. Aí vem um outro cara e ele colocou assim, ó: roubo é a ação feita por alguém onde há subtração de meios que estão sobre o direito de propriedade privada de alguém sem consentimento do proprietário. Aí, mais ou menos certo, aquele já errou, né? Quando ele fala propriedade privada, é um erro comum na falta de distinção de juízos a respeito do que é privado e do que é pessoal, e eu vou fazer isso em outro vídeo. Aí depois ele colocou Estado, organização criminosa de várias formas de estrutura que rouba as pessoas. Então percebe, ele colocou Estado, organização criminosa, então isso aqui já é juízo de valor, e de uma estrutura que rouba, e aí ele está colocando no que deveria ser a definição descritiva de um ente, a observação de uma forma de como o ente supostamente age. Então ele está confundindo o agir com a definição, e juízo de valor com juízo descritivo, então ele errou desde o início. Aí eu coloquei, ó, Estado, organização criminosa. Isso não é uma definição ontológica. Dizer que algo é crime ou não é um juízo valorativo. Definir um ente ontologicamente não é um juízo de valor, é um juízo descritivo. Tente de novo, não dá para debater com quem não sabe a diferença de ôntico para deôntico. Falar que Estado é organização criminosa, ainda que fosse, não é definir Estado. É o mesmo erro de socialistas que definem capitalismo como opressão dos pobres. Isso é uma valoração. Aí depois eu coloquei aqui, ó. Aí teve um outro cara que... Aí depois ele falou assim: imposto é roubo a priori por definição, né? Algo involuntário não é imposto. Aí eu falei, olha... Aí assim, ele falou que imposto é a priori por definição. Aí eu falei, quando algo ou é por definição, não é um juízo a priori, porque, né, primeiro, a distinção entre a priori e posteriori são juízos sintéticos. Agora, quando você diz que algo ou é por definição, isso é um juízo analítico. Então, ele falar que algo é a priori por definição, ele está misturando o juízo analítico com o juízo sintético. Completamente errado. Aí eu falei assim, o canal do Cogos, esse tempo todo que você segue, ele não conseguiu te ensinar nada, não te ensinou diferença de ôntico e deôntico, descrição e valoração, não te ensinou diferença entre sintético e analítico, tá complicado para esses caras, né? Aí, enfim, essa é a questão, entendeu? Então, tomem cuidado, tá? Para quando for definir algo, não definir algo que contenha um juízo que na verdade é uma valoração, né? Ontologia é uma coisa e deontologia é outra. Aquilo que diz respeito ao ser não diz respeito ao dever, né? Definir um ente não pode predicar diretamente, né? Não pode derivar se esse ente é bom ou mal. O juízo de, né, se o ente é bom ou mal, se o ente rouba ou não, né, o juízo de como o ente age é outra coisa. A definição de homem, que é ser racional, não está relacionada, né, a se ele age de forma egoísta ou não, né, ou se ele age de forma caridosa ou não, a se ele é pecador ou não, e etc. E por aí vai. Então, basicamente é isso. Então vocês percebem que as definições que eu fiz aqui de capitalismo, socialismo e tudo mais são definições descritivas que podem ser usadas pelos próprios comunistas, pelos próprios capitalistas. A forma como eu defini capitalismo
nada impede que um anarcocapitalista aceite. Um anarcocapitalista ele vai dizer, tá, eu realmente defendo uma sociedade de escala de produção assalariada e um mercado à laissez-faire. Então, realmente, na sua definição de capitalismo, eu ainda posso permanecer, né, como me aceitando anarcocapitalista. A forma como eu defino o comunismo, né, vai agradar a todos os comunistas, tendo eu, mesmo que eu seja anticomunista, entendeu? Então, assim, a forma como você define algo não pode causar confusão e não pode causar negação ou contraprova de outras pessoas. No momento que um comunista defende capitalismo como uma exploração dos pobres, é uma definição a stricto sensu que só é conveniente a aqueles que são anticapitalistas. Nenhum capitalista vai aceitar essa definição. Então, é uma definição que, em debate, ela não é válida, né? Se a outra pessoa simplesmente não aceita a sua definição, o debate não anda. Então, essa é a questão. Beleza? Então, paz de Cristo.